Bem-vindos ao primeiro episódio da série Analisando Poemas chamado Rabisco. Aqui quem fala é o Felipe. Oi, meu nome é Gabriel e o livro escolhido para discutirmos nesse primeiro episódio é Algumas Poesias. O livro é escrito por Carlos Drummond de Andrade, foi lançado originalmente em 1930. Tendo 120 páginas e mais uma vez sejam muito bem-vindos. Os poemas escolhidos foram No Meio do Caminho, Igreja, Poema que Aconteceu, Esperteza e Sweet Home. Agora iremos analisar cada um deles. Oi, eu sou o Marcos e vamos ao primeiro poema que iremos analisar. O poema se chama No Meio do Caminho e ele é um famoso poema do autor Carlos Drummond de Andrade, onde ele foi publicado em 1928 na revista Antropofagia. Ele fazia parte do movimento vanguardista brasileiro e que também ajudou e impulsionou muito na Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1932. Bom, e a interpretação dele pode ser considerada muito livre e ampla, apesar de que não podemos descartar a ideia de ele ter como base que o movimento modernista tinha que romper com as estruturas poéticas e rimas engessadas da época. Percebemos também que o poema No Meio do Caminho, ele possui versos livres e se afasta do romantismo poético comum da época. E ele também busca trazer momentos e tipos mais cotidianos. Se diz no poema que no meio do caminho tinha uma pedra, e essa pedra pode simbolizar diferentes obstáculos e contratempos que a vida nos impõe. O autor também nos lembra e nos remete que a vida, o caminho, possui essas diversas pedras que não vão ser encontradas, podendo nos fazer mudar de rota, pode nos parar e até nos fazer cair, mas que é inevitável se pararmos para pensar. Você pode retirar essas pedras, mas outras podem em breve aparecer. Esse poema ele faz as pessoas lembrarem de suas jornadas, caminhos e objetivos já percorridos com as pedras, que são os obstáculos, que encontramos no caminho, e de como eles os desgastaram, fez eles se cansarem. Mas todas as pedras não foram por acaso, e sim fizeram parte do caminho naturalmente. Todos podem olhar para trás e ver os problemas que superaram, e as pedras, que são os obstáculos, que o fizeram mudar, trilhando os novos caminhos que os trouxeram até aqui. Oi, eu sou Gabriel Besson e o nome do poema analisado é Igreja. Tendo igreja como nome do poema, nada mais lógico de ter como o tema principal uma igreja. Logo na primeira estrofe, vemos uma série de materiais, tijolo, areia, água, e ao final da estrofe podemos ler: o canto dos homens trabalhando, mais perto do céu, cada vez mais perto, deixando evidente que é a construção de uma igreja. Já na segunda estrofe podemos ver um contraste. O poema cita do padre que fala do inferno sem nunca ter ido lá. Mulheres que, embora na igreja, tentam seduzir homens, e enquanto no alto fica Deus, no adro, ou no caso fora da igreja, fica o ateu. Ao fim encontra-se os serafins no meio em tom Kyrie eleison, onde os serafins, seres não humanos, fazem a ponte entre o ser humano e o divino. Olá, o poema analisado foi O Poema que Aconteceu. Poema que aconteceu, como já diz o nome, um poema que ocorreu sem nenhum motivo. Um poema que o poeta não tem consciência do que escreve. Este poema escrito por Carlos Drummond de Andrade fala sobre um domingo calmo, um dia sem nada a fazer, como diz nos trechos. Nenhum desejo neste domingo. Domingo sem fim nem começo. E neste domingo descrito, fala sobre uma pessoa que está escrevendo um poema, mas nem sabe nem liga para o que está escrevendo, como nos trechos. A mão que escreve este poema não sabe o que está escrevendo, nem ligasse. Então Drummond retrata um típico domingo calmo, onde não há nada para se preocupar ou fazer. Após a análise do poema que aconteceu, agora vamos para o poema A Esperteza. A esperteza em si, esse termo, é uma forma de inteligência focada em um objetivo que vai acontecer de uma maneira rápida, imediata e por um prazo de tempo muito curto. E esse poema realmente é chamado de esperteza. O autor demonstra um olhar para esse tipo de abertura nos embates amorosos,
Como ele mesmo fala no poema, tenho vontade de ponhamos a amar uma loura. O espaço de um dia, certo me tornaria brinquedo nas suas mãos. Apanharia, sorriria, mas acabando o jogo, não seria mais joguete, seria eu mesmo. Quando ele fala brinquedo nas suas mãos e mais acabando o jogo, ele demonstra um olhar voltado para o amor de uma maneira mais leve, tranquila, não intensa, onde não tem a necessidade de um compromisso de maneira imediata. E esse amor seria só por uma noite, só por um dia, serviria para um propósito praticamente egocêntrico, para dessa forma ter uma autoanálise para medir as suas forças. E pensando isso nos dias de hoje, o amor é assim, com flertes e outras coisas. E nós vemos isso não tão longe de nossas realidades. Em filmes a gente vê onde os homens mais espertos ficam com uma loirinha, talvez para prazer, lazer, dinheiro ou simplesmente extrair dela o que queria. Realmente não tem como saber. Mas o Drummond estava muito atento para perceber isso de uma maneira tão rápida e praticamente cedo. Neste poema Sweet Home, ou traduzido Doce Lar, Drummond fala sobre a tranquilidade e conforto doméstico dos burgueses. Esse burguesismo é criticado por Drummond de que eles têm uma vida sem graça, sem fortes emoções, mas que ao mesmo tempo tem o conforto de sua poltrona e seu chá. E também de que o mundo vai ficando cada vez mais moderno e a vida burguês sem grandes aventuras. Como no trecho, ora, afinal a vida é um bruto romance, e nós vivemos folhetins sem o saber. Neste trecho, Drummond fala claramente que os burgueses preferem ver o mundo pelo folhetim e usufruir do conforto na sua casa. Poema do jornal. Este poema trata-se de uma história que é vivida até hoje. Com os noticiários, por exemplo, a situação ainda nem acabou de acontecer e já estão falando sobre. Como diz no verso, o fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. Este fato nos faz pensar. Se a pessoa estava ali no local, por que não ajudou? Como já diz nos trechos, o marido está matando a mulher ensanguentada grita, ladrões arrombam o cofre. Então, ao invés do repórter fazer algo naquela situação, ele apenas só quer saber de fazer sua matéria para o jornal. Mas o poema não dá um desfecho à situação, pois quem era a mulher, o marido, o bandido? Onde ocorreu o crime descrito? Quem resolveu a situação? E o que aconteceu com a mulher? Isso entre outros fatos não sabemos, pois o jornal não vai noticiar esses questionamentos. Ele apenas vai querer uma manchete que chama atenção, não se importam com a vida das pessoas ditas na situação. Agora eu vou falar sobre o poema Política. Nesse poema é visível um eu lírico com ar de revolta e tristeza ao mesmo tempo. É bem... Pelo simples fato de que o protagonista rompeu laços com uma pessoa muito influente na política. Isso fez com que ele desse uma abertura para todos o ridicularizassem, falassem mal dele, falassem mal da pessoa que ele é e principalmente do seu trabalho, que eram os versos. Isso fica mais evidente na parte quando rompeu com um chefe político. O jornal governista ridicularizava seus versos, os versos que ele sabia que era bom. E agora fica evidente que esse poema está falando de uma politicagem, ou seja, a política ruim. E é uma prática de antigamente e é muito forte e focado na conotação negativa sobre a política. Isso fica muito evidente na parte que ele fala que seu verso era criticado, porém ele mesmo sabia que os seus versos eram bons. Então, essa politicagem não é só do período de antigamente, hoje em dia tem, porém é mais leve e mais controlada. Isso pode confundir muita gente, porque existe uma política boa e uma política ruim, mas eu vou explicar o que é a política boa em si. Ela se diferencia da ruim pelo exercício ético
ilegítimo da competência de influenciar o comportamento e ações de outras pessoas. E por fim, eu vou falar do rio, que o protagonista olhou e pensou em se jogar, mas não fez isso. E ele se sentiu leve novamente. O rio simboliza uma inquietação do eu lírico. Porém, o rio se importava com ele, significando que a sua vida de novo fluiu, como o rio, mostrando assim que tudo que aconteceu só foi de momento. Agora, finalizando, vamos falar sobre o nome que aparece perto do título politicagem, que é Mário Casasanta. E a pessoa que era ridicularizada era ele. E praticamente esse poema foi uma homenagem e exaltação dessa pessoa que foi um famoso educador brasileiro que não teve tanto prestígio e reconhecimento em sua vida.